Boa noite, né? O pessoal demora para entrar, né? Que coisa. Mas não tem problema, hoje é revisão, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. O Elton andou me perguntando sobre a última questão da aula 4, com razão ele, né? Eu já até deixei no final dos slides para que a gente possa resolver. Eu montei aí uma coletânea das aulas 01, 02, 03 e 04, lembrando que nós não tivemos apenas 4 encontros. Eu vou chamando assim de aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, de acordo com a nossa ementa. Então a gente cumpriu a ementa do primeiro bimestre, que seria toda a parte geral do direito empresarial. Então eu vou mostrar aqui o que eu separei para vocês e ao final a gente resolve algumas questões. Combinado? E se tiverem dúvidas também, ou vão interrompendo, ou se for das questões, se puderem deixar lá para o final, fica melhor. Mas se não, também pode ir perguntando agora que a gente vai resolvendo. Combinado? Então eu pensei em ir comentando, em ir lembrando vocês sobre todos os itens aí referente à matéria. Que conforme a gente combinou, ontem eu deixei vocês tranquilos para fazer as questões, então como eu não tumultuei sua cabeça, hoje eu quero dar aula, hoje eu quero falar sobre a prova, quero falar sobre as matérias já terminadas, né? Fazer uma revisão geral. Então, eu notei por tópicos, ó. Da aula 1 é aquela aula que a gente conversou sobre toda a parte histórica, tanto do direito comercial mundial quanto do direito comercial no Brasil. Eu peço licença para vocês para eu adiantar o próximo slide e voltar depois nesse aqui. Por quê? Porque eu acho que é melhor eu começar a relembrar vocês lá da Idade Média, lá da história do direito comercial mundial. E daí eu volto para o direito comercial no Brasil. Combinado? Que eu acho que fica mais fácil para você, se você for anotar ou se você for seguindo aí nas suas anotações. Se fosse eu, já que você vai ter que ficar comigo agora, eu ia pegar um papel e eu ia anotando aqui os tópicos, porque a nossa prova, acho que é dia... Que dia é a nossa prova? Semana que vem, né? Dia 20, 25, 24... Dia 24, né? Não, 22. Segunda-feira? Vixe Maria! Segunda-feira, que dia que é, Sullivan? Eu tenho que ficar meio de plantão, então. Porque se tiver qualquer problema técnico, mas não vai ter, não. Dia 21. Dia 21. Dia 21. Depois eu confiro lá no Moodle se eu quero fazer uma anotação aqui na minha agenda eletrônica, né? Dia 21, mas eu coloquei já no dia certinho. Certamente eu coloquei no dia... É verdade, tá certo sim, porque dos outros cursos é no dia 22. Isso aí já tá certo. Então, começando do princípio, né? A gente, quando vai falar em história do direito comercial, não precisa, a gente pode começar um pouquinho mais adiante. Quando eu digo um pouquinho mais adiante, já lá na Idade Média, início da Idade Média, século XI, ano mais ou menos 1000, se você está tentando aí se localizar na linha do tempo. Então, o direito comercial surge como aquela situação ali de associações de comércio. É a parte mais longa aí do direito comercial, que vai desde o século XI, né, ano 1000, até 1807. Nesse período a gente tem aquelas associações de comerciante, onde para você ser considerado um comerciante, você deveria participar em uma dessas corporações. Professor, como é que eu faço para entrar em uma dessas corporações? Você pagava uma taxa e recebia um número de matrícula. Você só era considerado comerciante na Idade Média se você participasse de uma associação dessa de comércio, uma corporação dessa, que eles chamam corporações de ofício. Professor, e se eu não fizesse parte de uma associação de comércio, o que ia acontecer comigo? Ia acontecer que você não ia poder praticar o comércio aí nas cidades, ia ter que partir ali para o comércio irregular, para aquilo que a gente chama lá de comércio negro. E se você tivesse qualquer problema aí com o comércio, uma compra e venda, com alguém que não te pagou, você não poderia invocar ali o direito comercial, aquelas regras ali das associações, por quê? Você não fazia parte. Aí você tem que buscar o direito civil, que é aquele direito rígido, direito de propriedade, que tudo tem que ser feito no cartório, com testemunhas, então não era o mais adequado para a época. Nessa fase mais longa a gente tem o surgimento da burguesia, a gente tem as grandes fortunas lá dos comerciantes europeus, a gente teve inclusive o descobrimento do Brasil em 1500, por isso que eu quis começar da história do direito comercial mundial. Esse início aí da Idade Média, essa primeira fase, a gente chama de primeira fase das associações, fase
do direito ali do direito do comerciante estar participando de uma associação. É muito simples, eu peço apenas que vocês entendam que nesse período, para você ser considerado, ser chamado de comerciante, você precisava participar de uma corporação. Se não participasse de uma corporação, você não era considerado assim comerciante. E aí, a gente adianta um pouquinho e chegamos lá na história do Napoleão. Então, lembrar dele, né? Revolução Francesa, empunhou a espada, quis ser rei da França, foi coroado em 1799, né? Vamos fazer de conta que agora me tornei Napoleão, né? Fui coroado, olhei aí para o meu país e cheguei à seguinte conclusão: como é que eu vou governar, como é que eu vou ser monarca aqui de uma nação como essa, que tem esse monte de associações de comerciantes, onde cada um tem o seu presidente ou cônsul, assim como era chamado, tem sua lei própria, tem exército, tem dinheiro. Eu não vou conseguir mandar nesse país. E daí, pensando, né, naquela regra bem interessante, né, se eu não posso com meus inimigos, eu me junto a eles. Isso aqui é aplicável no Napoleão? Não, senhoritos, né? O que Napoleão fez? Vou enfraquecer os meus inimigos. E com isso, ele conseguiu aprovar em 1807 o famoso Código Comercial de Napoleão, ou Código Comercial francês, que finalmente, o que ele fez? Ele descreveu num rol taxativo, como serão as nossas questões objetivas lá na sua prova, né? Rol taxativo é A, B, C, D e E, não passa disso, aquilo que ele entendia que era a atividade de comerciante. Isso aí ficou chamado como atos de comércio. E o mundo inteiro começou a achar que Napoleão tinha razão e que é verdade mesmo, né? Olha que legal, vamos colocar num código o que é atividade, o que seria atividade comerciante. E com isso deu-se o enfraquecimento aí daquelas associações lá de mais de 800 anos, né? E em 1825, Napoleão já era falecido, mas em 1825 as corporações de ofício foram inclusive proibidas na França. Olha que coisa mais interessante. Então isso aqui a gente marca isso aqui como a segunda fase, porque a gente tem uma mudança, concorda? A gente deixa de falar que é comerciante quem participa de uma corporação, de uma associação, e a partir de agora é mais importante a sua atividade. Você me diz o que você faz, que eu vou lá no Código Napoleão procurar, se tiver escrito ali a sua atividade como atividade comerciante, agora você se torna comerciante. É a segunda fase no mundo, o mundo inteiro copiou, né, o Código de Napoleão. Mais à frente um pouquinho a gente chega lá em 1942, Itália, Alberto Asquini, grande doutrinador, que resolveu analisar essa questão do direito comercial e chegou à seguinte conclusão: peraí, em 1942 nós já temos uma outra modalidade chamada de empresa, e Asquini se propôs e conseguiu conceituar aquilo que ele entendia que era atividade empresarial e disse: vamos deixar de lado essa história de Código de Napoleão, Código Comercial francês, e vamos passar a conceituar o que é a atividade empresarial. E Asquini foi muito feliz nessa sua conceituação, nessa sua ideia, que o resto do mundo, inclusive nós mais para frente, né, começamos a falar, a dizer que ele estava certo. E aí a gente teria a terceira fase do direito comercial mundial, chamada também de teoria da empresa. Então, fazendo aí um bate-bola rapidinho com vocês. Primeira fase, das associações, século XI a 1807. Segunda fase, Código de Napoleão, 1807 a 1942. 42 aos dias atuais, fase aí da teoria da empresa, é isso que o mundo está vivendo. Facílimo, é só você ter tomado nota rapidinho, sei que eu gastei menos de 10 minutos, já revisamos a parte do direito comercial mundial. Eu lembro que eu pedi vênia para vocês para eu adiantar um slide, então vou voltar para os fatos históricos relevantes aqui que aconteceram no Brasil. Como eu já revisei a parte do direito comercial no mundo, então eu começo ali com a vinda da família real para o Brasil. Juliano, por que você está pulando o descobrimento? Gente, eu estou pulando o descobrimento porque de 1500 até a vinda da família real para o Brasil, aqui onde nós estamos não aconteceu nada. Quando eu digo não aconteceu nada, nós ficamos pertencentes a Portugal e ficaram ali explorando ali as 13 capitanias hereditárias, levando o nosso pau-brasil, levando o nosso ouro, metais, pedras preciosas, como um quintal de Portugal.
1807, você já esqueceu, Napoleão promulgou lá o código dele na França e mandou um recadinho para o D. João VI em Portugal. D. João VI, eu vou me tornar rei do mundo e vou começar por Portugal. Vou aí prender o senhor e sua família real, que eu vou tomar esse seu país. D. João VI, como um bom português, fez o quê? Aqui cá não vou ficar. E partiu em fuga para o Brasil. Mas por que a gente brinca com toda essa conversa? Para você poder entender que quando D. João VI chegou aqui no Brasil, eles não vieram para passear. Imagine a família real portuguesa, né? Acostumado com o frio da Europa, vieram cair aqui nesse fim de mundo onde tinha índio, mosquito, né? E muito atraso naquele período. Então, quando D. João VI chega aqui em 1808, ele toma algumas providências com ânimos de definitivo, concorda? Como assim ânimos de definitivo? Ele precisava fixar aqui a autoridade dele como imperador aqui do Brasil. Ainda que fosse imperador de Portugal, mas lá ele não podia ficar, que o Napoleão estava doido para prender ele e a família real. Então D. João VI veio e abriu os portos para as nações amigas, né? Abriu o Banco do Brasil e tomou outras medidas aí de ordem comercial, tentando aqui evoluir, tentando movimentar essa questão aí do comércio internacional. É bem importante eu lembrá-los vocês de uma coisa. As questões sempre falam que desde o descobrimento até a nossa independência, nós tivemos comércio internacional. A gente considera isso como correto. Por quê? Porque o comércio local aqui a gente não existia, né? O D. João VI ele movimenta isso aqui com mais força em 1808, mas já existia o comércio internacional feito aqui com o Brasil, mesmo sendo o Brasil pertencente a Portugal. E aí, num belo 7 de setembro que a gente acabamos de comemorar, né? Daqui a 2 anos nós vamos fazer o 1800, 1900, 2022. Nós vamos fazer o duplo centenário, né? 200 anos da nossa independência. Então, em 7 de setembro de 1822, foi lá o D. Pedro I, empunhou a espada e disse independência ou morte. E quer dizer, antes tivesse sido a morte dele, né? Mas foi nossa independência, felizmente ou infelizmente. E aí, faz de conta que agora eu deixei de ser Napoleão e me tornei D. Pedro. E como D. Pedro, né? Já que agora eu declarei independente aqui do meu pai, agora eu sou o imperador desse país, poxa, como é que eu me mantenho aqui nesse cargo, né? nessa autoridade? Então eu precisava de leis que pudessem perpetuar isso. Então D. Pedro, lá em 1824, deu jeito de assinar, de promulgar nossa primeira Constituição Imperial. Estão lembrados? A gente conversou sobre tudo isso aqui já na aula lá com mais paciência. E aí, não adianta ter Constituição, que é a lei maior do nosso país até hoje, né? Eu preciso ter leis do comércio para atrair dinheiro, atrair negócios para cá. Veja, 1822, 1824 já existia o Código Comercial de Napoleão desde 1807. O Brasil podia ter feito como o resto do mundo e ter feito uma cópia do Código Comercial de Napoleão. Mas os brasileiros, né, um dia a NASA vai vir aqui ainda buscar um de nós para congelar e dissecar, cortar em lâminas para que a gente possa ser estudado. D. Pedro demorou 10 anos depois da Constituição, então em 1834 ele nomeia uma junta ali de fazendeiros, juristas para elaborar o nosso primeiro Código Comercial, que gastam nada mais, nada menos de 16 anos. E o nosso primeiro código só é promulgado, só é assinado no dia 25 de junho de 1850. Então podemos considerar esse aqui como sendo a nossa primeira lei comercial no Brasil, como sendo o nosso direito comercial começando aí em 1850. Lembrando que nesse código aconteceu aquilo chamado de grande gafe, que ele não tinha aplicabilidade para ninguém, em razão deles terem errado o conceito de comerciante, né? Em vez de ter copiado o que era atos de comércio segundo Napoleão, eles vieram lá com uma história de que comerciante é aquele indivíduo que esteja devidamente matriculado em um dos tribunais de comércio do Império. Nós não tínhamos ainda essas matrículas feitas, nós não tínhamos ainda essa conceituação aqui no Brasil, o código não serviu para nada. No entanto, que a jato, 4 meses depois, né? Então 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, eles consertam a grande gafe, que juridicamente não era assim que deveria ter sido feito, mas, né, vergonha nacional, Napoleão deve ter se rolado lá no túmulo de tanto rir, e
copiamos finalmente os atos do comércio através do Regulamento 737 de 25 de outubro de 1850 e a partir daí a gente consegue usar o nosso Código Comercial que fica valendo até 2002. Então, só para te ajudar, eu fiz essa disciplina na faculdade nos anos lá de 1999 e no ano 2000 eu estudei o Código de 1850. Olha como eu fui azarado. E quando eu me formei em 2002, estava mudando aí para o Código Civil de 2002, eu tive que fazer prova da OAB com um código novo, né, que não tinha nada do Código de 1850 nem Código Civil de 16. Olha que azarento que eu fui, né, que azarão que eu fui. Mas, voltando aqui só para a gente explicar essa questão aqui das 3 fases no Brasil, 25 de junho, quando a gente tem a assinatura do primeiro código, né, nós só tivemos aquele e o código atual, então a gente tem que chamar de primeira fase. Não foi aí que começou? Foi onde assinou o primeiro código, 25 de junho de 1850. Bom, grande gafe, vergonha nacional, 4 meses depois a gente vem e copia finalmente os atos lá do comércio do Código Napoleão. Então a gente, infelizmente, a gente começa ali uma outra fase, chamada de segunda fase. Na verdade, era dali que a gente deveria ter começado, tá? Então, se a gente tivesse feito a coisa da maneira correta, nós, de qualquer forma, a gente estaria na fase da teoria da empresa, só que a gente ia falar que nós estamos na segunda fase e não na terceira fase. O professor repete. Primeira fase com a assinatura do Código de 1850, não deu certo. Segunda fase, quando copia os atos ali do comércio do Código de Napoleão. Terceira fase, 2002, Código Civil Brasileiro, é o que a gente está vivendo, teoria da empresa. Certo até aqui? Isso aqui é parte histórica, você não vai errar, até porque está tudo gravado lá nas nossas aulas, sua prova é online, né? Minha aula é online, né? Dá para resolver qualquer dúvida aí. Exato, isso mesmo, Samantha. A primeira fase foi assim, para a gente reconhecer firma do quanto a gente nós somos descendentes dos portugueses e o quanto aquela piada de português faz sentido. É que num curso não jurídico, né, como o curso de vocês, eu acabo abreviando a história, mas lá na graduação de Direito eu gasto uma aula contando essa história aí da grande gafe. E realmente é muito chato, eu fico com bastante vergonha de que isso aconteceu com a gente. Mas do passado, o que eu posso dizer? Solamente, né? Então, com isso aqui a gente consegue revisar a aula 1. Combinado? Posso ver um joinha assim? Ou é um joinha assim? Sim, né? Eles nem fazem joinha. Bom, primeira fase revisada, então não tem como vocês errar, né? Ah, é verdade, eu também não sei, Letícia, por isso que eu faço assim, ó. No computador eu também não sei fazer, só no celular. Vamos para a aula 2, para que sobre tempo ali da gente poder fazer algumas questões. A aula 2 é uma das aulas mais importantes aqui dentro da nossa conversa, concordam? É onde a gente conversou sobre o conceito de empresário, conceito do não empresário e conceito do elemento de empresa. Vamos começar do princípio, como dizia minha velha avó. Conceito de empresário. Onde que nós vamos achar o conceito de empresário? Cuidado que nós somos induzidos em erro e a gente tem vontade de começar a falar o que a gente acha. Conceito de empresário, gente, é aquele conceito que está lá no artigo 966. Então não tem como a gente começar a inventar. Empresário é aquele que exerce profissionalmente, atividade economicamente organizada, para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Se eu fosse você, eu tomava nota disso e qualquer coisa relacionada com o conceito de empresário na sua prova ou na sua vida, deixa eu lembrar que o Juliano falou que eu não posso ficar imaginando coisas. Tem que ir lá e abrir o artigo 966. Você está com o computador, sua prova é online, vai errar por quê? Embora eu penso que eu estou tranquilo aqui no que a gente conversou. Profissionalmente, atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Profissionalmente, aquele que não é amador. A atividade economicamente organizada é aquela questão da organização dos fatores de produção, estão lembrados? Um dos pilares aqui da atividade empresarial. Circulação é comprar e vender. Produção, transformar matéria-prima num produto acabado. Bens e a inovação aí do Código Civil de 2002, prestação de serviço, também é atividade empresarial. E aí, eu lembro que nós conversamos sobre 2 pilares que o Legislativo entendeu
que nem todas as atividades eram atividades empresárias, estão lembrados? Um deles está fácil, que eu acabei de falar, que é a organização dos fatores de produção, e o segundo pilar é a questão da diferença ética. Cuidado que eu não estou dizendo que o empresário não tem ética. Eu estou repetindo, reafirmando que a ética empresarial é diferente da ética de quem trabalha com o intelecto. Pergunta boba. Por que eu estou fazendo revisão para a prova? Porque a ética do profissional intelectual é diferente da ética empresarial, concorda? Se você for lá perguntar pro dono aí da faculdade, pros donos, é importante revisão? Não, o aluno precisa de revisão? Não, se ele entendeu, se está tudo certo, tudo ok. Atividade empresarial. Mas por que você faz? Porque eu acho que é melhor para você aprender, concorda? Primeiro dia de aula eu disse assim para vocês, meu compromisso é com você, meu compromisso é com o estudo. E que ainda que alguns reclamam aqui das aulas remotas, perdoe o meu entendimento. Para mim isso aqui é melhor do que o presencial, sabe por quê? Você consegue voltar, você consegue me assistir na sua casa de chinelo e me ouvir, me perguntar, sem ter gente conversando, sem ter que ter pego a circular ou outra coisa para chegar na faculdade. Mas essa é uma opinião minha, não vem ao caso, concordo? Tem gente que está com dificuldade de conseguir assistir a aula remota. Mas vamos lá que logo a gente volta para o presencial. Eu sou desse, Sullivan, né? Mas né? Não precisamos ficar muito animados aqui, porque logo nós vamos voltar para a aula presencial. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, né? É pior que tá gravando, mas assim, nós estamos nas aulas remotas desde março, né? Eu nunca, sabe o que é nunca? Nenhuma das aulas eu dei a parte de cima da roupa combinando com a parte de baixo, entendeu? A parte de cima eu já dei aula de camisas, de gravata, entendeu? Acho que só uma outra vez que eu cheguei do escritório que eu tava de terno e tive que dar aula de terno. Se não, dou aula de... Não vou mostrar para vocês para não estragar a nossa revisão, mas eu estou de chinelo. Né? Eu não vejo... Pior que sim, entendeu? Pior que sim. Então assim, mas isso aí é de cada um. Vamos voltar aqui nossa conversa, porque a gente tem que resolver ali umas questões no final da aula. Conceito do não empresário é aquele que exerce atividade intelectual, que pode ser o quê? De maneira científica, literária ou artística, estão lembrados? Ciência, né? Professor, médico, advogado, arquiteto, contador, administrador, economista, são todas atividades científicas, não são? Aí tem a literatura, que é aqueles que escrevem, fazem poema, como é que é? Trova, né? Como é que é? Trova. Verso, né? Verso e trova, né? Meu Deus, estou até esquecendo as palavras. E os artistas, que são aqueles que compõem, que cantam, que pintam, que fazem esculturas, né? São várias coisas. Então essa classe são classes de atividades que a gente considera intelectual. Elas não têm organização de fatores de produção, elas não são feitas como são feitas as atividades empresariais. Essa é a ideia, é por isso que se separou entre empresários e não empresários. E ainda sobrou o último conceitozinho ali para a gente conversar, que é a questão do elemento da empresa. Estão lembrados? Elemento da empresa é quando a gente tem uma atividade empresarial, intelectual, ao contrário, né? Estou falando bobice. A gente tem uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial. Caso da Belinati, caso da UD, Ivo Pitangui, Oscar Niemeyer e qualquer outro grande ali intelectual de qualquer uma dessas ciências em que teve o reconhecimento por parte aí da população, aí dos seus clientes, em que teve uma demanda absurda que a pessoa teve que ter ali. Não é uma equipe para ajudar não, tá? É uma equipe realmente para fazer em seu nome e não é uma questão aqui de falsificação não. A qualidade é a mesma, por isso que o direito teve que vir aqui intervir e qualificar isso como elemento da empresa. Tranquilo até aqui? Nem sabe se estão tranquilo ou não. Bom, fazer de conta que está tranquilo, né? E aí, a gente chega na aula de número 3. A aula de número 3, aí você vai falar, nossa, mas tudo você acha importante. Ué, o que eu posso fazer se eu acho o que a gente estuda importante?
Depois da aula 2, em aula número 3, que a gente conversou sobre empresário individual, sobre o MEI e sobre a Eireli. Para mim, isso aqui seria o recheio do bolo, concorda? Como é que você vai viver, como é que você vai fazer atividade empresarial, como é que você vai fazer negócio sem saber o que é empresário individual, o que é MEI, o que é Eireli. Então, a partir de 2002, teoria da empresa no Brasil, graças a Aschini 42 na Itália, mas a gente gastou aí 60 anos, né, em razão aí de ditadura militar, direta já, Constituição de 88, uma série de outras coisas que aconteceram aqui no Brasil e que somente em 2002 a gente conseguiu copiar e adotar, implementar a teoria da empresa aqui no Brasil. Alguns anos depois, então em 2006, a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que inseriu a figura aí do empresário individual no Brasil. Estão lembrados? O empresário individual é aquele ente que só pode ser pessoa física, olha, eu estou me apontando, em que em uma mão ele tem um CPF e na outra mão ele tem um CNPJ, aquela brincadeira que eu faço dos superpoderes. E é verdade. Por que é verdade? Porque a pior característica do empresário individual é que ele tem responsabilidade ilimitada ou total. Mas naquele momento, em 2006, nós não estávamos preocupados com limitar responsabilidades, concordam? Nós estávamos preocupados em resolver a questão do sócio de laranja. Então, no empresário individual, não sei se vocês estão lembrados, o documento que dá abertura nele é chamado de requerimento de empresário individual, registrado lá na junta comercial. O órgão, já vamos até antecipando, que é melhor a gente ir já explicando para fixar. Quando eu acho que não devo ter usado aquela terminologia na aula, mas agora eu uso para poder me fazer ficar, né, mais claro. Quando a gente fala em órgão de registro, se for atividade empresarial, então empresário individual, MEI, Eireli, sociedades empresárias, é a junta comercial. É lá que a gente faz todo o registro das atividades empresariais. Por isso que a gente chama de órgão de registro. E daquelas atividades que são consideradas atividades intelectuais, então, que não são empresárias. Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, vou repetir. Todas as questões que são questões de ordem empresarial, nós fazemos o registro delas na junta comercial. As outras questões, as outras atividades que são consideradas não empresárias, né? Intelectuais, científicas, literárias ou artísticas. Se for PJ, cartório civil de registro de pessoa jurídica. Então, quanto a isso, Eriton, ajuda a responder aquela sua indagação que você me fez com toda razão. Qual é o órgão, né? Onde é que está o órgão aqui de registro aqui dessa sociedade? Se for empresária, na junta comercial. Se for sociedade não empresária, cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Mas depois a gente responde isso de novo lá na questão. Voltando aqui ao empresário individual. Então, o empresário individual é feito o requerimento de empresário individual registrado na junta. Quais são as características negativas dele? Precisa pagar o contador para fazer o registro, precisa pagar o contador para fazer os comandos aí mensais para a Receita Federal e possui responsabilidade limitada e tudo que é feito por ele mesmo. Ele não pode mandar um outro, ele não pode mandar alguém administrar no lugar dele. Como é que funciona o nome empresarial do empresário individual? Iniciais, sobrenome, mais ramo. Então a gente chama isso aqui dentro do direito de firma. O que é firma mesmo, Juliano? Nome de família, estão lembrados? Então vou pegar o meu caso aqui, meu nome é Juliano Michelete Sonsim. Se eu fosse abrir um empresário individual como um bar, poderia abrir JM Sonsim Bar. É minha firma como empresário individual. Combinado? Não é difícil. Se vocês assistirem a aula lá que eu contei para vocês vão ver que depois em 2008, com a Lei Complementar 128 de 2008, a gente tem o surgimento do MEI. Lembra da história lá da minha mãe, da lâmpada mágica, pequenininha, faz pão para vender lá no fundo de casa? Então, o MEI, alguns chamam de subclasse do empresário individual. Para mim, tanto faz se é uma subclasse, ou se você vai entender que é um derivado, né? Os mais inocentes chamam de filhinho do empresário individual. Não são terminologias mais adequadas aqui tecnicamente, mas o que importa é que você entenda. O MEI traz todas as características do empresário individual com mais alguns, como diz minha velha avó, alguns plus, né? O que o MEI consegue? O MEI consegue isenção tributária,
então não paga impostos de ordem municipal, estadual e federal. O MEI consegue isenção na questão aí do registro, estão lembrados? Tem uma plataforma digital de ordem federal que você consegue se inscrever, então não precisa do contador. Só que daí, para você conseguir a isenção tributária dos meses, né, o que acontece? O governo veio e colocou aí um filtro, colocou um limite, concorda? Não, se não deixar você faturar o quanto você quer. O limite hoje em 2020 do MEI está em R$ 81 mil. Então você que possui um MEI, você pode emitir notas fiscais aí dentro do ano fiscal, né, em até R$ 81 mil. Pode fazer isso na média, pode fazer um mês, outro mês não, mas você só pode faturar R$ 81 mil. E pode ter até no máximo um funcionário. E normalmente o seu nome empresarial é o seu CPF, mais o seu nome completo, mais a palavrinha mágica MEI. Sabe por quê? Porque senão como é que eu vou adivinhar que você é um MEI? Vou fazer por osmose? Vou olhar para sua cara e vou dizer, será que você é um MEI? Então não dá. Então no direito empresarial, todos os nomes empresariais eles vão ter ali um indicativo, ali, alguma coisa para você saber do que a gente está falando. O MEI e o empresário individual pode ter, como é que chama? Nome fantasia? Pode, né? Nome fantasia todo mundo pode ter. Ah, como é que é o nome fantasia? É a forma que essa empresa quer ficar sendo conhecida ali no mercado. Não há problema algum. Muito corrido, mas é que hoje é revisão, né? Se tiver com uma dúvida muito maior do que isso, precisa reassistir a nossa aula lá. Vamos que eu quero fazer as questões ali para o pessoal. Conceito de Eireli, estão lembrados? O Eireli, Lei 12.441 de 2011, veio para resolver a questão aqui da responsabilidade do empresário individual. Então, essas três modalidades, o titular é apenas uma pessoa, lembrando que no empresário individual e no MEI só pode ser pessoa física o titular. Na Eireli, ainda que de forma hipotética, né, uma hipótese, na prática a gente não vai ter, mas também na hipótese seria pessoa física ou pessoa jurídica. Na prática nós só temos pessoas físicas sendo titulares de uma Eireli. Então, a Eireli surge em 2011, ela surge com personalidade jurídica, com responsabilidade jurídica separada, então CPF, CPF, CNPJ, CNPJ não é mais aqui no mesmo tronco, então é em separado. Com isso, o documento que dá abertura de Eireli precisa de um computador, é chamado de contrato de constituição de Eireli, o contrato de Eireli. Agora aqui, como a gente tem personalidade, então a gente pode indicar um terceiro, se a gente quiser, para ser o administrador aqui da nossa atividade empresarial. Só que o legislador, baseado lá no direito francês, de onde eles tiraram a ideia lá do patrimônio de afetação para poder criar aqui a Eireli, ele coloca um critério que para alguns é negativo, né? Que seria o quê? 100 salários mínimos para você poder abrir uma Eireli. Então, quando a gente pergunta qual é uma característica negativa da Eireli, talvez fosse aí a questão dos 100 salários mínimos. Lembrando que eu postei lá um link para vocês assistirem uma outra aula que eu estava explicando, que eu expliquei sobre a possibilidade da transação lá do trâmite fiscal para que você possa abrir uma Eireli sem de repente ter ali os 100 salários mínimos em caixa. Isso aqui é uma outra conversa só para quem assistiu aquela aula lá, porque senão agora a gente se enrola e não conseguimos terminar nossa revisão aqui dentro dos 60 minutos. A Eireli, nome empresarial, pode ser firma ou denominação. Firma é nome de família, então se fosse fazer a minha firma J. Emerson Sim, qual atividade? Vamos abrir mercado? J. Emerson Sim, mercado, palavrinha mágica Eireli. Não tem como você adivinhar se você não escrever a palavrinha mágica. Não quero ser firma, não gosto do meu sobrenome, quero fazer uma denominação. Inventa, então, supermercado, né, que é o ramo, cidade, canção, Eireli. É possível? Não é porque já existe cidade, canção, mas se não existisse eu poderia fazer isso. Difícil? Não, né? Tranquilo, penso eu. Certo até aqui? Ou será que eles foram jantar e me deixaram aqui? Não, né? Tranquilo, também acho. E aí, finalmente, né? Isso que eu estou na fase inicial aqui, só explicando, retomando o que a gente conversou. Finalmente a gente chega aqui na aula 4, em que a gente falou sobre sociedades.
Estão lembrados? E a gente falou de forma muito simplória sobre 3 sociedades. 2 empresárias, que é a LTDA e a SA, e uma sociedade, que é a sociedade simples, que ela é não empresária. Professor, qual a diferença delas? Estão lembrados do empresário e do não empresário? O não empresário é aquele que exerce atividade intelectual, que pode ser ciência, literatura ou arte. A sociedade simples, por que ela recebe esse nome de sociedade simples? Porque ela é mais simples, porque ela não tem organização de fatores de produção. Então, quando a gente tem 2 médicos, 2 advogados, 2 arquitetos, 2 administradores, 2 economistas fazendo uma sociedade, o direito chama essa sociedade de sociedade simples. Onde que ela é registrada? Não pode ser na junta comercial, porque ela é a sociedade do pessoal que trabalha com o intelecto. Então, essa sociedade é registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Difícil isso? Não é difícil. A sociedade simples é aquela sociedade daquelas pessoas que não trabalham com a organização de fatores de produção. Estão lembrados? Tem ética sim, cuidado com a questão da ética. E as sociedades empresárias, né, que aqui a gente vai falar rapidinho da LTDA e da SA, são aquelas sociedades em que possuem, que aquele traço da organização dos fatores de produção ele é visível, ele é existente. Então vamos lá na sociedade limitada. Na sociedade limitada, ela é feita por meio de um contrato de sociedade limitada. Por que ela recebe esse nome? Porque a responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor do que ele está participando ali dessa sociedade. No dia dessa aula, eu lembro que eu chamei, acho que foi alguém, não lembro se foi o Sullivan, com quem que eu fiz uma sociedade ali para abrir um bar. Então, vamos imaginar que fizemos aqui, foi você, né, Sullivan? Então, a gente abriu um bar, vamos fazer de conta que hoje a gente abriu um outro bar, 10 mil reais meu, 10 mil reais seu, então abrimos um bar com 20 mil reais. Faz de conta que nosso bar foi obrigado a fechar agora em razão da pandemia, e a gente contraiu dívidas no valor de 50 mil. Capital de 20, dívida de 50. Quanto eu vou perder como sócio aqui desse bar? O quanto eu entrei, que é os 10 mil reais. Quanto o Sullivan vai perder? O quanto ele entrou, que são os 10 mil reais. Quanto vai ser pago dessa dívida de 50? Apenas os nossos 20 mil reais. E os 30? Não serão pagos. Por isso que existe a sociedade limitada. Mas você quer me dizer que então ela é usada para não pagar as contas? Não, gente. A ideia não é dar golpe em ninguém. Não é uma sociedade para dar golpe em ninguém. A gente está falando de direito empresarial. Por isso que não se aplica a questão do direito do trabalho, que vai atrás do sócio sim. Não se aplica a questão do direito tributário, que vai atrás do sócio sim. A gente está pensando aqui em personalidade jurídica. Por isso que foi criada a sociedade limitada. A sociedade... vamos falar do nome da sociedade limitada, né? A sociedade limitada, ela pode ter como nome firma ou denominação. Se for firma, aí vai ser sobrenome. Então, JM Sonsim, vamos abrir um bar? JM Sonsim Bar LTDA. Firma. Né? Se quisesse colocar o sobrenome do Sullivan, Salata, né, Sullivan? A gente poderia pôr, não teria problema nenhum. Não quero fazer firma, não quero pôr o meu sobrenome, quero me resguardar. Vamos fazer denominação. É um bar, a gente pode pôr qualquer cá entre nós, bar LTDA. O que é cá entre nós? É uma denominação, não é sobrenome de nenhum dos donos. Muito fácil. O nome da sociedade simples, Eriton, é o seguinte. Eu nem falei dela porque para não tentar confundi-los, mas vamos explicar que é melhor. A sociedade simples, por ser uma sociedade que ela não é empresária, então, só escuta. A sociedade simples ela pode ocorrer de duas formas. Aquela que a gente chama de sociedade simples pura. Todas as sociedades, gente, no mínimo 2 sócios, tá? Porque se for um só, a gente vai ter que cair lá nas primeiras hipóteses, né? Empresário individual, MEI ou EIRELI. Então, sociedade no mínimo 2 sócios, pode ter mais. Voltando aqui à sociedade simples, Edson, escuta aqui que isso é importante. A gente tem a sociedade simples pura e a sociedade simples que a gente chama impura ou derivada. A sociedade simples pura é aquela do direito civil que ela é purinha, ela não copia nada de ninguém. Então, nessa sociedade simples pura, o nome empresarial dela normalmente, por ser uma sociedade que a gente não está tratando de direito empresarial, né? Estamos tratando de direito civil, então é uma sociedade de pessoas que trabalham com intelecto,
Quem trabalha com intelecto quer ser conhecido, concorda? Se você for contratar o Juliano advogado, Juliano Zonsim, você quer saber quem sou eu. Então, normalmente, na sociedade simples pura, o nome empresarial é apenas firma. Quando eu digo é apenas firma, lá no meu escritório lá tem um sócio, então tem que ser o sobrenome dele e o meu sobrenome. Por quê? Porque é o que a lei exige. Eu não posso inventar então um nome para o escritório de advocacia? Inventar você não pode, só pode ser o sobrenome do sócio, porque é uma sociedade simples. Mas, então veja, isso aqui não precisa nem escutar para a prova, mas eu vou explicar. Existe também aquela sociedade simples que a gente chama de sociedade simples impura, que é o quê? Ela copia um formato, então ela vai lá e copia uma forma de sociedade limitada, mas ela não é uma sociedade limitada, ela apenas copia o formato, entendeu? Mas ela é uma sociedade simples. E nessa cópia de formato, ela poderia ser firma ou denominação. Sullivan, para não complicar a vida de vocês, fique que a sociedade simples é regra geral, embora eu esteja falando que existem exceções, seria apenas firma. Mas pode anotar isso que 99% dos casos vocês vão acertar. Tá? Mas estou fazendo a ressalvazinha aqui, que também pode ser diferente, mas assim, não estou nem entrando no mérito como exceção de exceção para não confundir vocês. Eu prefiro que vocês fiquem com a regra geral e se um dia precisarem vão ter que perguntar para mim de novo para algum outro advogado ou outro professor aí de direito empresarial ou procurar no Google, né? Então, Wellington, vejam bem, regra geral, qual é a regra geral? Se nós estamos pensando em pessoas que trabalham com intelecto, a gente teria que estar atribuindo a eles a responsabilidade ilimitada, responderem por tudo. Então, quando a gente tem uma sociedade simples pura, normalmente ela tem responsabilidade ilimitada. Quando a gente tem uma sociedade simples, que a gente chama de impura, que ela é derivada de um outro formato, então não teria como eu ter uma sociedade simples copiando lá da limitada se ela não tivesse responsabilidade limitada, né? Eu vou te dar a mesma resposta do nome, entendeu? Regra geral seria ilimitada. Regra geral, mas tem exceções. Deu para dar uma clareada nisso, sem querer tumultuar aqui a vida de vocês? Porque eu precisaria explicar bem melhor essa questão da sociedade simples, aí, tanto do nome quanto da responsabilidade, para que você pudesse entender a fundo. Mas, de forma superficial, se você ficar que a sociedade simples possui firma e regra geral, responsabilidade limitada, você vai acertar a maioria dos casos. Tá bom? Ou não? Se vocês quiserem, o Edson. Não é juntar as duas, não. Sabe o que eu posso fazer? Eu dei essa aula de sociedade simples para o curso de Direito faz 15 dias. Então eu gastei 60 minutos só explicando sociedade simples. Sabe o que eu posso fazer para quem... Isso que eu ia falar. Eu vou postar lá para vocês o link, mas assim, então fiquem livres, né? Assistam quem quiser. Por quê? Porque em 60 minutos no curso de Direito eu tive que tirar essas dúvidas que o Wellington está me fazendo agora. Essas perguntas que talvez de forma rápida aqui não vai ficar muito bem esclarecido. Então assim, se puderem, se quiserem, então eu vou até anotar aqui, ó, o link, que eu só anoto na palma da minha agenda, entendeu? Eu acho interessante. Sabe por que eu acho interessante? Porque se vocês perderem essa oportunidade de dar uma olhadinha nisso agora, lá na frente, vocês não vão olhar. Concorda? Então, assim, se puderem, tiver com tempo, assistam ali, não vão morrer, até passando para frente algumas coisas, né? Que vai dar para ter uma boa ideia sobre sociedade simples. Não, assista agora, Samantha, não vai confundir, não. Pode ficar tranquilo que não vai confundir. Entendeu? Não tem como confundir. Nome da sociedade anônima. Nome não, né? Eu falei, mas eu vou postar para vocês. Eu escrevo lá que é sobre a sociedade simples. É perigoso mais gente assistir. Não tem problema, vocês não vão confundir. Imagina, não tem como confundir. Sociedade anônima. É uma sociedade de grande porte. Você não é mais sócio, você é um acionista. O documento de abertura dela não é mais um contrato, sim um ato institucional que também é registrado lá na junta. Ela passa a ter estatuto, que são as regras dela, né? E o nome dela, olha, para fazer jus ao nome,
Sociedade anônima não é a sociedade que é anônima. Quem são anônimos são os sócios. Mas como que o sócio vai ser anônimo, professor? Ele só não pode colocar o nome dele. Então, na sociedade anônima, o nome empresarial dela não pode ser firma. É apenas denominação. Então, por isso que você pega Banco Itaú S.A., Banco Bradesco S.A., Coca-Cola S.A. O que é esse S.A.? Sociedade anônima. Banco é a atividade. Itaú é a denominação. Então, estão vendo? São sociedades empresárias com registro na junta. Só a simples que vai lá no cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Não é difícil, né? Pera lá. Revisão, questões feitas em sala com o professor. Eu quero mostrar esse formato de questão, porque se tiver alguma coisa parecida assim na prova, não é igual, né? Então eu quero ter a tranquilidade que vocês não vão errar. Sobre o direito societário no Brasil, assinale o que for correto. Veja que tem o item 1 e o item 2, e embaixo tem umas letras. As letras é a resposta, mas vamos ver o que é que preenche ali os espaçozinhos. Vamos começar do inciso 1. 2 médicos, faltou o S ali. 2 médicos decidem montar uma pessoa jurídica na modalidade sociedade. O nome dessa modalidade societária é... sociedade simples, não é? Não tem organização de fatores de produção. Essa sociedade deve ser registrada no órgão de controle, registro. Onde que a gente registra a sociedade simples? Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Difícil? Não, né? Vamos fazer o item 2? Josi e Marilsa decidem constituir uma sociedade limitada, cujo valor do capital social é estimado em R$70 mil, com a participação igualitária para cada uma das sócias, tendo sido integralmente integralizado. Então, 35 mil para uma, 35 mil para outra. Com 60 dias de funcionamento, essa sociedade sofreu danos irreparáveis no valor de 120 mil. Então, capital de 70, todo mundo pôs lá o seu 35 que deu 70, tem dívida de 120. Qual será o valor do prejuízo da Marilsa? Ela vai perder o quanto ela entrou, 35 mil. Fácil, né, Sullivan? E qual o valor que será liquidado do prejuízo? O valor da sociedade, o valor do capital, que é os 70 mil. Qual que é a resposta que tem isso? Acho que é a letra C, Sociedade simples, cartório de registro civil de pessoas jurídicas, 35 mil e 70 mil. Então, uma questão como essa, é isso que se espera, que você faça a leitura, o raciocínio, a interpretação e acertem, por favor. Mas não é igual a da prova, mas eu coloquei uma questão nesse formato para vocês pensarem. 2. Sobre o conceito legal, legal vem de lei, não é de mais legal, de empresário no direito brasileiro, assinale as afirmações abaixo. Então vamos pôr VOF, né? Já que não dá para marcar ali. Para ser considerado empresário, não é necessário o registro no órgão competente. Certo ou errado? Essa eu pego vocês. Para ser empresário, precisa ter registro no órgão competente? Na junta comercial? A gente tem vontade de falar que sim, né? Mas não precisa. Qual que é o conceito de empresário? Profissionalmente, isso, Érito, isso mesmo, profissionalmente, atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o conceito não exige que você tenha um registro. Mas, professor, para eu ser um empresário regular, eu preciso do registro. É verdade, mas para você só se intitular empresário, não precisa do registro. Então, A1 é falsa. 2. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade científica. Não, né? Esse aí é o não empresário. Falsa. 3. Médico não é considerado empresário em razão de exercer atividade intelectual. Verdadezinha, né? Médico, advogado, arquiteto, economista, administrador. Somos todos profissionais intelectuais. 4. Quando ocorre o elemento da empresa, olha, acabamos de falar do elemento da empresa. O direito considera uma atividade que não possui organização de fatores de produção como sendo uma atividade empresarial. Não é exatamente esse o conceito de elemento da empresa? Acho que sim, né? Então está correto. E o 5 ali, essa também, essa é igual a 1. Essa eu quero até sentar melhor aqui para responder. O conceito de empresário é subjetivo? Certo ou errado?
Conceito de empresário subjetivo. O que é um conceito subjetivo? Vem de sujeito, vem de cada um. Você pode ter um conceito de empresário diferente do meu? Ah, tá vendo, Samantha? Por isso que é bom a revisão. Uma correção subjetiva, né? Um conceito subjetivo. Não é que cada um pode ter o seu? Conceito de empresário, cada um pode ter o seu? A lei foi lá e fez o artigo 966, estão lembrados? Essa é uma bela de uma pegadinha. O conceito de empresário vem da lei. Ele é objetivo, não dá para ser subjetivo. Senão cada um teria o seu. Sim ou não? Sim, né? Mais uma aqui, ó. Vocês sabem fazer questões de porquê? Sim ou não? Ah, sim, ali é verdadeiro ou falso. Lá, a do subjetivo, o conceito de empresário subjetivo é falso. Ele é objetivo. Vocês sabem fazer questões assim de porquê? Sabe? Ah, que bom, Mariane falou que sabe. Os demais sabem. Mas como eu não vou subestimar você, Mariane, mas a gente vai... Ai, que bom. Então nós vamos resolver isso aqui com facilidade. Eriton, questões quando envolvem assim o adjunto ali porquê. Veja que a gente tem uma frase, o porquê e uma outra frase. Então, para que não reste... Ah, todo mundo sabe? Ah, então tá bom. Então nós já vamos resolver direto. Ó, mas mesmo assim, eu vou fazer a minha parte. Nessas questões de porquê, as respostas ali, o A, o B, o C, o D e o E são sempre iguais, gente. É uma chave. Como assim? Todas as respostas são iguais. Então você nunca pode sair com uma questão como essa lendo a questão inteira. Se você ler a questão inteira, você vai errar. Ela é idealizada para você errar, porque você precisa de uma sistemática para fazer a questão. Como é que você resolve essa questão? Leia a primeira frase e veja se é verdadeira ou falsa. Leia a segunda frase e veja se é verdadeira ou falsa. Depois verifique se elas têm alguma interação entre si. Depois você procura a resposta. Se você fizer em outra ordem, você vai errar. Me escute. Vamos ali ler a primeira frase? O conceito de atividade empresarial considera a organização dos fatores de produção como critérios de diferenciação. É verdade, não é verdade? Empresário é quem tem organização de fatores de produção. Então a primeira frase está certa. Vamos ler a segunda? Nas atividades intelectuais não é considerada a existência da organização de fatores de produção e tampouco ética. É verdade que quem trabalha com intelecto não tem ética? Não, né? Então, quando a gente já tem uma verdadeira e uma falsa, tá facilho a resposta. É só procurar ali nas coisas, ó, nas letrinhas. A primeira é uma alternativa verdadeira e a segunda é uma alternativa falsa. Dificulta um pouquinho quando as duas são verdadeiras, né? Porque daí elas podem ser verdadeiras e uma justificar a outra, ou verdadeiras e não ter nada entre si. Então, não errem esse tipo de questão, porque a dificuldade desse tipo de questão é achar a correta e não a própria interpretação. Combinado? Vai ter uma dessa lá na minha prova, se Deus quiser. E, opa, deixa eu ver uma coisa, pera lá. Ó, tava pulando já. Ota. Sobre a história do direito comercial no Brasil, assinale o que for correto. Então vamos ler? Letra A. O direito comercial no Brasil teve início com a proclamação da independência. Não, senhor. Direito comercial começou em 1850 com o primeiro código. Estão lembrados? Letra B. No Brasil, o conceito de empresário veio substituir o conceito de atividade intelectual. Jesus, Maria, José. Não, senhor. Coexistem os dois conceitos. Letra C. O primeiro Código Comercial do Brasil foi de 1850, vindo a ser sucedido pelo de 2002. Me parece que está certo, né? Acabei de falar agora há pouco, a gente só teve o Código de 1850 e o de 2002, mas vamos ler o resto. A primeira fase do direito comercial mundial começou na Itália em 42, com Alberto Asquini analisando o comércio e decidiu por propor o Código Italiano. É a terceira fase, não é a primeira. E letra E. O direito comercial mundial teve seu início com Napoleão Bonaparte, quando escreveu o Código Comercial francês. Jesus, começou na Idade Média, né? As associações. Então, essa aqui, resposta correta, letra C, facílimo. Eu queria chegar nessas últimas aqui, ó, Eriton, para a gente poder fazer. A 5. O que diferencia as sociedades empresárias das não empresárias, a gente já até falou. É a organização dos fatores de produção e a diferença ética. Se quiser pôr mais alguma coisa ali,
coloque que as empresárias são registradas na junta e as não empresárias no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que com isso já respondo a questão 6, não é? Qual é o órgão onde são registradas as sociedades? As não empresárias, cartório civil de registro de pessoas jurídicas, e as empresárias, junta comercial. Vamos para a questão 7, que essa é melhor. Essa não vai estar na sua prova, mas é bom para vocês fazer. Para vocês saberem, na verdade, né? Ó, vocês e seus colegas de turma de faculdade estão recebendo a oportunidade de constituir uma sociedade para exploração no ramo de educação para a abertura de uma faculdade cujo capital necessário é de R$ 1 milhão. Olha que beleza! Faça o documento inicial que atenda todas as necessidades para o início dessa atividade empresarial como sociedade. Bom, para não dificultar a sua vida, eu te sugiro que você monte, né, se você fosse fazer, uma sociedade limitada. Então você vai fazer um contrato, vai escrever lá em cima, contrato de sociedade limitada. Então já é um dos itens, já acertou o contrato. Segundo item para a gente pôr, quem são os sócios? Vamos facilitar a sua vida? Coloque os sócios, você, sócio 1, e eu, ou outro colega, como sendo sócio 2. Já fez o segundo item. Terceiro item, ali está falando que o objeto dela é exploração do ramo de faculdade, né? Uma faculdade. Então você pode colocar lá, objeto dessa sociedade, exploração de atividade educacional. Já colocou o terceiro ou quarto item, se eu não me engano. Capital social, não é R$ 1 milhão? Se você estiver fazendo aí entre você e seu amigo, você pode pôr ele com 990 mil e você com 10. Ou 500 mil cada um. Mais um item que você poderia fazer. Como é que vai ser o seu nome empresarial aí? Ó? Pode ser firma ou pode ser denominação. Se for firma, pega lá o seu sobrenome. Vamos pegar o meu. Sonsim Faculdade Limitada. Eu já acertei o nome como firma. Não, eu não quero fazer firma, eu quero fazer denominação. Se não existisse, né? Faculdade Cidade Verde LTDA. Eu não posso colocar Faculdade Cidade Verde porque já existe, gente. Mas se não existisse, eu poderia. Posso pôr mais coisa? Posso. Quem vai administrar essa sociedade? Ou eu, ou vocês. Quando eu digo eu, porque eu estou me incluindo aqui como sócios, tá? Para facilitar a sua vida. O que mais? Tem nome fantasia? Tem, você pode inventar, pode colocar o que você quiser aí. Faculdade Eficaz como nome de fantasia. Entendeu, Wellington? Eu acho que realmente essa questão 7 eu deveria ter explicado ela em sala de aula, mas por isso que a gente deixou isso aqui para revisão. Eu não vou pedir isso aqui. Sullivan, as cláusulas, se você pegar o artigo 900, salvo engano, acho que é o 973 ou alguma coisa ali perto do artigo 1000, ele traz quais são os requisitos mínimos de um contrato de sociedade. Então assim, mas não tem uma ordem específica. Normalmente a gente coloca o nome do contrato, quem são as partes, o objeto, onde vai ser a sede, qual é o capital, quem vai administrar e como é que funciona a sucessão. Se eu não pulei nada, o nome empresarial e o nome fantasia. Se eu não pulei nada, é no mínimo aí 7 ou 8 itens, assim, no mínimo, para a gente ter um contrato mais ou menos aí de sociedade. Isso mesmo, tá certo. Tá certo. Isso aí vocês podem fazer só para me enviar, ou se não quiserem fazer o documento certinho, só me explique mais ou menos isso que eu falei para vocês. Olha, né, poderia ser uma sociedade limitada, daria para a gente colocar o nome empresarial, o nome do sócio, o capital da sociedade, o nome fantasia, quem vai administrar, onde é registrado, né? Coloquei várias coisas aí você poderia pôr para mim, né? Eu gostaria só que vocês mais ou menos cumprissem isso, mas eu não vou, essa questão não vai estar na prova, né? Se a gente está com dificuldade até para entender o que a gente não ficou clara aí a minha redação, vocês têm razão, entendeu? Mas era no sentido mesmo da gente pensar aqui num contrato de sociedade. Mas isso aqui não vai estar na prova, pelo menos dessa forma não. Combinado? Vou postar o link lá para vocês da Sociedade Simples e vou terminando a nossa revisão por aqui. Posso contar com vocês na segunda-feira? O órgão da sociedade, se for não empresária, né? Então, sociedade simples, cartório de registro civil de pessoa jurídica. Esse é o órgão que a gente registra a sociedade simples. As sociedades empresárias, empresário individual, o MEI e a EIRELI, junta comercial.
Consegue enxergar a diferença dos dois? Cartório civil de registro de pessoas jurídicas são para sociedades, para atos não empresariais. Atos empresariais, junta comercial. Deu para anotar agora? Eu vou postar o link lá para vocês. Segunda-feira façam a prova com calma. Vocês sabem que pode abrir, passar o dia inteiro lá com a prova aberta. Até para, se você tiver 2 abas ou 2 computadores, você consegue até assistir minha aula se tiver alguma dúvida. Combinado? Mas fiquem tranquilos que qualquer problema da prova a gente vai resolver na semana seguinte na vista de prova. Fiquem tranquilos, só marque uma certinho em cada um e nas discursivas respondam da melhor maneira possível, entendeu? Não precisa fazer nenhum tratado de direito para mim, que não é isso que eu estou esperando. Respondam aí de acordo com o que a gente conversou. Combinado? Bom resto de semana para vocês, boa prova, a gente vai se falando. Eu já vou postar a revisão ali para vocês. Terminar com o TikTok, né? A gente termina até mais feliz. Cadê o meu assistente? Boa semana, bom trabalho.